No vídeo de hoje eu vou te apresentar o Shadow Dark, que é um RPG que tá bombando lá fora e tá chegando com tudo aqui no Brasil. Vem comigo! Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Shadow Dark, um novo sistema de RPG que está conquistando um grande público lá fora e está chegando no Brasil logo logo. Ele é um RPG de Dark Fantasy, vencedor de muitos prêmios e tá vindo pra cá pra fazer a alegria dos RPGistas nacionais. Mas antes, já vai deixando seu like nesse vídeo e se caso você é novo por aqui, por favor se inscreva. Marque o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que rolar conteúdo novo por aqui. Então tá, o que é o Shadow Dark? Bom, ele é um sistema de RPG de Dark Fantasy que foi criado recentemente e chega com força total no mercado internacional. E graças ao pessoal da Laserhead Press, a gente vai ter acesso a esse material em português logo logo. Já já eu falo mais sobre isso. O Shadow Dark foi criado pela Kelsey Dione, da editora Arcane Library. Se você costuma procurar aventuras prontas de D&D, provavelmente você já ouviu falar dela, porque ela já é conhecida na comunidade por produzir ótimos materiais para D&D. Só que agora ela resolveu fazer o seu próprio sistema. E que sistema? Eu posso te garantir, deu muito certo, e não é só eu que estou dizendo isso. Em 2024, o Shadow Dark foi um grande fenômeno na esfera do RPG, e ele ganhou 4 medalhas de ouro no Annie Awards 2024, que em resumo seria mais ou menos o Oscar do RPG. E ele levou os títulos de Melhor Jogo, Melhor Layout Design, Melhores Regras e Produto do Ano. Isso é prova de que ele conquistou a comunidade do RPG, trazendo algo novo para o nosso hobby. Mas afinal de contas, o que é o Shadow Dark? O que ele tem de tão diferente de tantos outros RPGs que a gente vê no mercado? Bom, para começo de conversa, ele é um RPG moderno, um RPG atual, com mecânicas novas, mecânicas atuais, mas que busca representar um pouco daquele clima old school, aquele clima de urgência, de perigo que a gente encontra nos RPGs mais antigos, ou até mesmo nos retroclones, que não é o caso. Esse aqui não é um retroclone, esse aqui é um sistema moderno, mas com algumas influências dos retroclones. E essa junção com o estilo do RPG raiz, com as mecânicas novas, com as mecânicas atuais, deixa o jogo bem fluido, mas também com aquela cara de jogão vintage. Aqui, a exploração ela é perigosa, o combate é letal e a criatividade dos jogadores vai influenciar muito no progresso das aventuras. E levando em consideração o próprio nome do RPG, aqui a escuridão é um perigo real mesmo. Diferente do D&D, onde várias raças elas possuem visão no escuro, no Shadow Dark, as raças, ou como são chamadas aqui, as ancestralidades, nenhuma delas possui a visão no escuro. E isso significa que manter as tochas acesas vai influenciar totalmente na sobrevivência do grupo dentro de uma dungeon. E já que o tema principal do sistema é justamente a escuridão, por que não ir além? Aqui as tochas duram 1 hora, só que é 1 hora de tempo corrido de jogo e não necessariamente 1 hora dentro do cenário. Então, 1 hora no nosso mundo mesmo representa o consumo de uma tocha. Ou seja, os jogadores vão pensar 2 vezes antes de parar em algum determinado local da dungeon para conversar, para estipular planos, coisas do tipo, sabendo que o perigo da escuridão está sempre à espreita. Aqui ninguém está afim de ficar sem uma iluminação e acabar na escuridão total dentro de uma dungeon perigosa. Agora, se você joga D&D e está se perguntando por que migrar para o Shadow Dark, o que eu posso ter de diferente no Shadow Dark? Bom, vamos lá. Aqui vão algumas vantagens em relação ao D&D. Em primeiro lugar, ele é muito mais rápido e direto. Você não vai ficar perdendo horas e horas folheando o livro tentando encontrar alguma regra ou mecânica específica. Não, é tudo mais rápido, tudo mais ágil no jogo. Aqui tudo é resolvido de uma forma simples e objetiva. E o mais legal, tudo em um único livro. E esse livro conta com uma diagramação muito bem otimizada, ele é bem organizado e de fácil navegação. Outra coisa interessante da gente falar é que ele é muito mais brutal do que o D&D. Se você gosta daquele clima de perigo constante, onde cada decisão e cada ação do seu personagem conta para a sobrevivência dele, o Shadow Dark te entrega isso muito bem. Você não precisa ficar otimizando a build do seu personagem, estudando ao máximo o que você precisa, porque na verdade as soluções do jogo são muito mais da sua cabeça do que necessariamente da ficha do seu personagem, que é uma característica que ele trouxe dos RPGs old school. Agora, falando na parte de regras e mecânicas do Shadow Dark, bom, ele utiliza a base do sistema D20, que já é familiar para todos nós. E ele também trabalha com 6 atributos que a gente já conhece, que é a força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Já muito conhecido para a galera do D&D. E os testes desse jogo, eles são focados nos modificadores dos atributos, não tendo aquela lista de perícias que a gente encontra no D&D. Na verdade, são só os 6 atributos e deu. Claro, você vai ter algumas
vantagens dependendo de como você vai construir o seu personagem, mas já já eu comento sobre isso. Mas o interessante é você saber que você não precisa ficar pensando em uma lista de perícias de como o seu personagem vai agir em determinado momento do jogo, porque o seu personagem ele tem a opção de fazer qualquer coisa. Basta você ter criatividade para criar essa ação e os dados, obviamente, colaborarem com a sua ação. O jogo tem 4 classes principais, que é guerreiro, sacerdote, ladrão e mago. Parece pouco, mas à medida que o seu personagem vai evoluindo, você pode fazer algumas ramificações, deixando o personagem mais personalizado. E cada classe tem muita versatilidade dentro do jogo. O mais legal é que a progressão do seu personagem é muito mais orgânica e básica, nada de ficar olhando várias tabelas gigantes para você evoluir seu personagem. Na verdade, mostrando a simplicidade do sistema, o conteúdo de cada classe tem a sua própria página, e é isso mesmo, apenas uma página. Toda a descrição da classe está apenas em uma página. Então você rapidinho lê e entende todas as características da sua classe. E além disso, o Shadow Dark conta também com o sistema de talentos, que vai mudar de classe para classe. Outra coisa que eu achei muito bacana no sistema é a questão do sistema de magia. Aqui a parada é muito mais simples, porque você não tem slots de magia como no D&D. Se você quer conjurar um feitiço, você simplesmente rola o dado, tenta chegar no valor necessário para você executar a magia. Se você passar, você executou a magia. E ela continua ali para você poder utilizar quantas vezes você quiser. Então, cada vez que você utiliza uma magia e acerta ela, você pode continuar utilizando ela. Você não esquece aquela magia. A não ser no caso de uma falha. Se caso você tiver uma falha, você não consegue executar aquela magia, e você perde ela para aquele dia. Digamos que você perde o seu preparo dela. Mas você não vai precisar ficar contando slots de quantas magias você pode usar. Simplesmente você acertou, você pode usar ela de novo. Mas tem um detalhe muito interessante. Se caso você tiver uma falha crítica, aí sim a parada fica séria, porque existem diversas consequências mais drásticas para essa falha. E essas consequências são muito impactantes durante o jogo. Tudo isso porque o conceito da magia dentro do jogo é de que ela é algo muito perigoso e de que seus usuários, os seus manipuladores, sabem do risco de se trabalhar com esse tipo de força. Então, olha que bacana, uma parada da lore do jogo que é muito bem representada no sistema do jogo, refletindo diretamente na mecânica do RPG. Outra parada que eu gostei bastante no Shadow Dark é o sistema de inventário, que é diferente do que a maioria dos outros RPGs fazem. Porque aqui você não tem que ficar somando o peso de cada carga, como geralmente a gente faz, tendo que fazer conta para saber se você vai ser apto a carregar aquela carga ou não. Aqui a parada é bem mais simples, porque você tem slots de inventário. Algo próximo do que acontece com jogos de videogame, como os inventários do jogo Diablo, por exemplo. E como que se dá essa mecânica? Bom, basicamente você tem o valor da sua força, vamos supor que o valor é 13, então você tem 13 slots para carregar itens. Itens pequenos ocupam menos de um slot, então você pode empilhá-los para ocupar um slot, por exemplo, 2 poções ocupam um slot. Itens médios ocupam um único slot. Então, uma espada, ela ocupa um espaço do seu inventário. Pensando aqui na questão da espada e do inventário de força de nível 13, você poderia carregar 13 espadas no seu inventário. Claro, se você estiver só levando as espadas. Mas se você estiver levando as espadas e 2 poções, você está tomando um slot do inventário com 2 poções, outro slot do seu inventário com uma espada. E se caso você tiver uma armadura que ocupa 2 ou mais slots, você vai estar ocupando 4 ou 5 slots do seu inventário. Então basicamente seria, itens pequenos ocupam menos de um slot, itens médios ocupam um slot e itens grandes ocupam 2 ou mais slots. É bem mais fácil de se organizar dessa maneira. Se você tem 13 de força, você sabe que você tem 13 espaços para poder carregar itens. Outra parada que evidencia a simplicidade do sistema é a questão de evolução dos personagens, porque aqui é muito fácil de se compreender. Veja bem, os personagens vão do nível 0 ao nível 10. Exatamente, nível 0. Aqui o nível 0 seria o equivalente a um recruta que ainda não é um soldado, ou a um estudioso que ainda não é um mago, ou ainda, quem sabe, um camponês fiel a uma determinada religião, mas que ainda não é um sacerdote. Eles não têm classe ainda. Mas nada impede de você começar as aventuras já no nível 1, como geralmente se faz. Mas eu achei muito bacana essa ideia do nível 0. Seria um aspirante à sua própria profissão. E de que jeito acontece a progressão do XP? Para você alcançar o seu próximo nível, você precisa da quantidade de pontos de experiência do valor do nível seguinte vezes 10. No caso, se eu preciso chegar no nível 1, eu estou no nível 0 e eu preciso chegar ao nível 1, eu preciso de 1 vezes 10. No caso, eu preciso de 10 pontos de experiência. Se eu estou no nível 1 e vou para o 2, eu preciso de 20 pontos de experiência. E cada vez que você sobe um nível, esse valor reseta, começa do 0 de novo. Então é muito intuitivo, você não precisa pensar muito quanto falta de XP para você evoluir, porque é basicamente o nível vezes 10. Super simples. E como o jogo utiliza o sistema D20, ele tem várias mecânicas que já são familiares para
nós que jogamos D&D. Por exemplo, o conceito de vantagem e desvantagem com 2 rolagens de dado, os próprios dados utilizados fazendo seus testes com o D20 e as armas sendo cada um dos outros dados, e por aí vai. E isso é bacana porque o jogo consegue conquistar tanto os novatos que nunca jogaram RPG pela sua simplicidade, mas também pelos veteranos que já estão acostumados a jogar o D&D e já são familiarizados com as mecânicas. E o livro é feito justamente pensando nesses dois públicos. Se você é um cara experiente, você já joga RPG há bastante tempo, você vai ter as opções para você poder se aprofundar cada vez mais nesse sistema. Mas, se você é novato, o livro também te ajuda muito, porque ele tem uma seção toda voltada para a criação das suas aventuras, para como mestrar, para te dar as principais dicas de como conduzir a sua aventura, de como conduzir a sua campanha. Tem toda a parte da criação de personagens, tem toda a parte de regras do sistema, uma parte muito legal dedicada ao mestre sobre a criação das suas aventuras, com diversas tabelas, diversas ferramentas para a criação de seus encontros, de NPCs, criaturas. E também, falando em criaturas, ele tem um bestiário pronto muito bacana, com as fichas de cada monstro sendo otimizadas. Você bate o olho, você consegue saber o que fazer com esse monstro. Nada de ficha gigante para você ficar lendo e tentando entender o que precisa fazer com aquela criatura. Ou seja, ele é facilitado tanto para o jogador quanto para o mestre. Tudo isso com uma diagramação muito bacana, com estilão vintage. Agora, se você curtiu a ideia do Shadow Dark e tá com a mão coçando para pegar sua cópia, presta atenção. A boa notícia é que ele está chegando oficialmente no Brasil esse ano. O pessoal da Laserhead Press abriu uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse e você pode apoiar para garantir a sua cópia. Nesse financiamento coletivo tem diversas recompensas muito bacanas. Recompensas onde você poderá ter o PDF ou até mesmo o livro físico em capa dura, alguns suplementos, escudo do mestre e até alguns itens a mais muito bacanas. Então, se você quer garantir a sua versão brasileira desse jogo, eu estou deixando o link do financiamento coletivo aqui na descrição. Corre lá para você apoiar também essa iniciativa da Laserhead de trazer esse sistema aqui para o Brasil. Então dá uma passada no link para você poder conferir as recompensas. O Shadow Dark é um sistema muito bacana para quem curte essa vibe old school, mas que não dispensa mecânicas novas, mecânicas modernas. Ele é rápido, desafiador e totalmente voltado para criatividade e exploração. E olha, tem tudo para conquistar o público RPGista brasileiro. Eu trouxe só algumas características para você conhecer o sistema, mas tem muita coisa bacana sobre o Shadow Dark que eu poderia trazer. Então me diz aqui nos comentários se você quer saber mais sobre como funciona o sistema, como se desenrola uma aventura, como que acontece o jogo com o Shadow Dark. E eu posso então fazer um segundo vídeo mais detalhado sobre o sistema. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz para mim aqui nos comentários se você já conhecia o sistema Shadow Dark. Conta também para mim se você está ansioso para pegar a sua cópia. Bom, eu tô ansioso para ver ele bombando na nossa comunidade RPGística brasileira. Não se esquece de conferir o link do Catarse aqui na descrição. Ah, e compartilha esse vídeo para que outras pessoas fiquem sabendo do Shadow Dark. Eu vou ficando por aqui, até mais!